Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 11, enquanto as crianças sobem. E antes de nós lermos, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que todo mundo assistiu. Eu não vou dar spoiler, tá, querido? O filme é bem antigo. Mas quantos de vocês aqui, logo que saiu aquele filme chato, caramba, Titanic, assistiu aquele filme? Tá, quantos aqui, como eu, no caso, na época, foram até uma locadora e alugaram aquelas duas fitas? No meu caso, se eu não estou enganado, eram amarelas. Aí você põe uma fita, assiste 1h30. Sim ou não? Quem fez isso? Eu fiz isso, eu assisti 1h30. Aí você tem que devolver a fita rebobinada, senão você paga a multa. Aí põe para rebobinar, corre no banheiro, faz outra pipoca, senta de novo, lava a cara. Aí volta para assistir o quê? O restante da fita, sim ou não? Aquela outra fita de mais 1h30. É ou não é? Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quantos aqui já começaram alguma coisa e não concluíram? Graças a Deus, eu nunca paguei academia. Mas eu tenho certeza que tem alguém aqui que já pagou academia e não apareceu nunca. Ou apareceu só no dia de fazer a inscrição, né? Aí faz a inscrição, recebe o boleto, chega em casa, paga o boleto e nunca mais aparece naquela abençoada daquela academia. E queridos, eu quero falar com vocês exatamente essa noite a respeito disso. O que nós começamos nesses anos que já passaram sobre as nossas vidas, 2019, 18, 17, 16, e até o dia que você nasceu, o que você começou que até hoje você não concluiu? Talvez coisas que o Senhor gerou no seu coração, talvez coisas dentro da sua casa, da sua família, talvez um estudo, uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa você começou e você não concluiu. E essa noite eu quero te dizer, é tempo de nós retomarmos aquilo que nós sonhamos e abrimos mão. Olha aí comigo, abra aí em Gênesis 11, versículo 31. Nós vamos ler até o capítulo 12, mas só os versículos 1 e 2. Tá aí? Se você está na NVT, é importante estar na NVT para ficar igual aqui comigo. Vamos lá. Certo dia terá. Certo dia quem? Terá. Fica aqui comigo, querido, não dispersa não. Certo dia terá, tomou seu filho Abrão. Pegou quem? Abrão, seu filho. Sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã. E se mudou de Ur dos Caldeus. Fala para o irmão do lado. Ur dos Caldeus. Eles partiram em direção à terra de Canaã. Para onde que eles partiram? Para a terra de Canaã. Até aí tá fácil. Mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. 12, 11, 32. Terá viveu 205 anos e morreu, enquanto ainda estava em Harã. Aí vamos para o capítulo 12. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e tornarei você famoso, e você será uma bênção para os outros. Agora, como nós lemos ali, eu enfatizei, Terá era pai de... Nós lemos, volta lá para o 11:31 para a gente poder colar. Terá era pai de Abrão. E ele sai daquela terra, da terra de Ur dos Caldeus, em direção aonde? Canaã. Por que ele para no meio do caminho, queridos? Você percebe que ele sai com um propósito, sim? Ele sai com uma visão. Pensa comigo, eu vou viajar. Não vou nem falar de uma mudança, mas eu vou viajar. Aí eu falo, eu vou daqui para o Guarujá. Aí a gente sai daqui e vai em direção ao Guarujá. E chega em Cubatão, você para ali. Faz sentido? Sim ou não? Você levou roupa de banho, você vai nadar em Cubatão? Só se tiver piscina. E ainda assim vai ser ruim, você vai ter que ter aquela máscara de proteção, porque tem uma poluição danada. Terá, então, ele sai da sua terra, ele sai do lugar que ele estava estabelecido com a intenção no coração. E queridos, isso não está na palavra, mas eu acredito que era uma intenção de Deus para eles.
Ele sai de Ur dos Caldeus para Canaã. Alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que Terá era um homem idólatra, ele não acreditava em Deus. E não tem problema nenhum com isso, queridos. Quantos aqui, antes de serem crentes, convertidos ao Senhor, antes de conhecerem o Senhor, não acreditam hoje, por exemplo, que coisas que nós vivemos lá atrás, foi o Senhor quem nos direcionou a viver? Eu tenho uma convicção no meu coração de que Terá, ele foi impelido, incumbido pelo Senhor de sair daquele lugar e ir para Canaã. Mas naquela época, queridos, Canaã era uma terra maldita. Sabe por que era uma terra maldita? Quantos sabem? Maciel, Maciel não, Maciel tá desse lado. O Márcio sabe? Por que não? Tá, vamos voltar um pouquinho na história. A terra de Canaã, ela é proveniente de um homem. Quem é esse homem? Quem fez panorama bíblico? Hora do puxada de orelha, olha aí. Pastor Bruno, anota aí, fica de olho aí, ó, já pega o pessoal para fazer recuperação. Mas Canaã, ela é proveniente de um homem chamado Cã. Quem era Cã? Filho de Noé. Noé tinha 3 filhos. Noé tinha Sem, Cã e Jafé. Tem alguns que brincam, guarda assim, ó. Vai ficar facinho de você guardar. Sem, Cão da raça Jafé, pronto. Eram os 3 irmãos, Sem, Cã e Jafé. O que acontece? Por que Canaã é amaldiçoada? Porque Cã era amaldiçoado. O que Cã fez? João respondeu ali, mas eu não entendi direito. Mas ele viu, o problema não era ver a nudez. O problema foi expor a nudez de seu pai. O que acontece? Eles vivem ali aquela situação caótica. Vem o dilúvio, eles estão dentro da arca, descem da arca, começam a plantar e dá a vinha. E aí Noé não era um avicultor. Então ele pega lá um negócio, faz um vinho e mete para dentro. E por falta de controle próprio, ele acaba se embebedando e fica nu. Mas ele, ainda assim, ele fica nu no quartinho dele, lá dentro da tenda dele. O filho dele entra, o filho Cã, entra e vê Noé ali. E aí quando ele vê Noé, ele sai e chama os 2 irmãos. Quais são os 2 irmãos que eu acabei de falar? Sem e Jafé. Ele chama os 2 irmãos e fala: ei, pai tá nu, tá bêbado lá, tá tocando louco. E esses 2 irmãos, eles fazem o quê? Eles pegam, na nossa linguagem hoje, uma toalha. Eles entram de costas e cobrem seu pai. E aí no dia seguinte, Noé acorda com aquela dor de cabeça gostosa. E aí ele fica sabendo do ocorrido, ele vira e amaldiçoa Cã. Então por que Canaã era amaldiçoada? Era uma terra maldita. Hã? Por que Cã era amaldiçoada? Entendeu? Faz sentido? Agora, por que Terá resolve sair de um lugar em direção a uma terra amaldiçoada? Queridos, deixa eu te dizer algo. Essa terra, ela já era frutífera. Ela já dava bons frutos. O solo era bom, a comida era boa, o lugar era bom. A questão é que o povo que ali habitava era um povo amaldiçoado. Ah, Tiago, você vai falar de maldição essa noite? Não, queridos. Aqueles que estão em Cristo Jesus já não vale mais maldição nem encantamento. Mas o que eu estou falando para você? Nessa época ainda existia isso, ainda era uma realidade sobre a nossa humanidade como um todo. Então Terá ele sai em direção de Canaã. A palavra é muito clara. Põe um texto aí pra gente, Fê, por favor. Ele sai ali, ó, partiram em direção à terra de Canaã. Mas ele para no meio do caminho. Aí vai lá pro capítulo 12, que nós acabamos de ler, versículo 1. O Senhor tinha dito então a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai. Por que ele fala, deixa seu pai? Hã? Porque o pai dele era uma pessoa, queridos, que começava as coisas e não terminava. O pai dele era uma pessoa que colocava um propósito no coração: eu vou fazer isso. Aí chegava no meio do caminho: cansei, não vou não. Deixa pra lá. Eu não tô... não sei. Canaã está muito longe, vamos ficar aqui mesmo. Aqui nós temos um relato claro, queridos, de que aquilo que nós somos chamados a fazer, se nós não fazemos, Deus levanta outro no nosso lugar.
ele vai fazer da mesma forma que teria feito Terá? Não, certamente que não. Querido, eu não estou querendo dizer com isso que nós somos dispensáveis, que nós somos copos descartáveis. Eu não estou dizendo isso. E eu costumo dizer uma frase sempre aqui, queridos: ninguém é descartável, mas ninguém é insubstituível também. Nós precisamos abraçar aquilo que nos foi proposto a fazer pelo Senhor, e fazer, e cumprir. Tiago, onde é que você quer chegar? Por que você está falando disso tudo? Porque eu já falei aqui, né? O Senhor, essa noite, Ele quer nos incumbir, Ele quer nos levar de volta aquilo que nós sonhamos, que era um sonho dEle para as nossas vidas, que nós deixamos de lado. Quantos aqui já começaram aquele abençoado, ou aquela abençoada dieta na segunda-feira? E ela não durou nem até a terça. Eu não vou falar o nome de quem, mas já entregaram o irmão, mas eu até fechei o olho que eu não queria olhar para ele. Mas em 2018 ele falou assim: Projeto Verão 2019, perder 8 quilos. Aí no final de 2019, presta atenção, Projeto Verão 2019, perder 8 quilos. Quantos quilos? 8. Aí chegou no final de 2019, ele falou: ajuste do Projeto Verão de 2019, faltam perder 12. Dos 8 que ele queria perder, ele ganhou 4. Quantos já viveram isso, querido? Sabe, a gente começa, a gente planeja, a gente sonha as coisas, mas a gente não cumpre aquilo que a gente sonha. Ah, eu tenho uma promessa, aí, querido. Se você não se preparar para a sua promessa, a promessa não se cumpre na sua vida. Não adianta, Deus vai fazer tudo. Não, não vai. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Mandou Jesus. O que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Morreu na cruz. Agora, existe algo que você precisa fazer. Regaça as mangas, se prepara. Nós precisamos nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós. Você está comigo? Aleluia, vocês estão envolvidos hoje, estou gostando de ver. Agora, por que nós, quando assistimos lá o Titanic, a gente não parou no meio? Queridos, eu estou falando de uma época que os filmes normalmente eram ali de 1h40, 2 horas. Aí você pega aquele Titanic 3h30. E 2 fitas ainda, e a gente não parou. Quantos assistiram La Casa de Papel? Temporada 1, 2 e 3. Aí eu vou além. Quantos aqui fizeram maratona assistindo La Casa de Papel? Aí a La Casa de Papel a gente assiste inteirinha, né? Mas aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que é relevante sobre as nossas vidas, a gente não faz. Deixa eu perguntar outra coisa, queridos. Que eu até esqueci o que eu ia perguntar agora. É o Espírito Santo. Mas, se eu lembrar, eu pergunto. Estou tentando lembrar, mas não estou lembrando mesmo. Enfim, aquilo que Terá não fez, queridos, Deus levantou Abraão para fazer. Ele chama Abraão e olha só, ele fala para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela, sai da casa de seu pai e vai para essa terra. O que Abraão faz? Ele ainda chama um endemoniado junto. O que acontece? O que eu quero te dizer com isso? Isso nem estava anotado, porque me veio agora ao coração. Para de caminhar carregando aquilo que era para você ter deixado lá atrás. Para de levar, sabe, aliás, eu falei ontem sobre isso, né? Antes da gente começar a consagração ontem. Quem não veio na consagração? O que você estava fazendo, irmão? Em nome de Jesus. Tô brincando, gente. A gente entende, teve a chuva, teve a preguiça, deixa pra lá. Mas ontem na consagração eu comentei com o pessoal. Nós costumamos caminhar milhas e milhas. E a gente não faz o que precisa ser feito. E sabe, eu vou falar do que eu falei ontem, eu não vou mencionar a situação, mas a respeito de perdão, a respeito de um problema com o irmão, a respeito de alguma situação, o que a Bíblia nos instrui? Primeiro, perdão. Quantas vezes que nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Eu preguei aqui algum tempo atrás que alguns teólogos dizem que é 70 elevado a 7ª. Tem outros teólogos que dizem que é 70 elevado a incontáveis números.
Então vamos ficar só com 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 400 e... Isso aí, obrigado pela sua ajuda. 420. Tá vendo? Estão ligados. 490. Era para ver se vocês estavam ligados. Essa eu aprendi com meu pai. Então 490, o mesmo pecado. E por dia, não é o mesmo pecado, tipo a minha vida inteira. É 490 vezes o mesmo pecado. Então, 700 vezes 7, o mesmo pecado. A segunda direção que nós temos: se nós sabemos que o nosso irmão tem algo contra nós, o que nós devemos fazer? Vá até ele e peça perdão. Se nós temos alguma coisa contra o irmão, o que nós devemos fazer? Vai até ele e pede perdão. Aí a gente ora o Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Nós temos 4 direções para um perdão, que nós devemos liberar mesmo. Mas não, a gente se fecha e não perdoa. A gente caminha a vida inteira. E sabe o que é isso? Foi o que eu falei ontem, curva de rio. Sabe, você passa naquela curva assim da Marginal Tietê, você vê lá sofá, geladeira, carro boiando. Por quê? Porque ali na curva o negócio não consegue dar liga. É você chega, você pode caminhar, talvez você caminhe em 10, 15, 20, 30 anos. E se você não liberar o que você precisa liberar, queridos, vai chegar um momento que você não vai conseguir andar mais. Você vai começar a patinar. Você vai ficar num lugar e você vai falar: cara, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Aí você vai falar: Deus, o que é isso? Aí Deus vai falar: ei, olha para trás. Aí você olha para trás, está aquele alvoroço de coisa pendurada em você. Aí Deus fala: libera. Aí você fala: não, tá bom aqui, deixa assim. Essa noite, queridos, é noite de nós sairmos daquilo que é cômodo, confortável para nós. Se você precisa liberar, libera. Sabe para quem isso faz mal? Para você. Na realidade, em alguns casos faz mal para pessoas que são próximas de você. Quantos já viram pessoas que carregam coisas de anos? Aí você senta para conversar, a pessoa só te dá fora, paulada, porrada, para não dizer outras coisas mais. Que eles perdoam. Sabe, se eu não me engano, a W. Tozer é que disse isso: se você não perdoa, não perdoar é o mesmo que tomar veneno esperando que o outro morra. Nós precisamos liberar, queridos. Libera, amém? Amém, queridos? Você está aí? Libera mesmo. Coragem essa noite, queridos, para não parar onde é confortável, naquilo que é cômodo. Sabe, por que Terá, ele chega em Harã e ele para ali? Quantos sabem por que ele para ali? Terá era uma cidade, ele percebe ali, por exemplo, uma boa localidade para ele ficar. Ele percebe uma cidade gostosa, um clima bom, um lugar favorável para ele trabalhar, para ele fazer aquilo que ele fazia, uma economia boa. Sabe quantos aqui já ouviram: pô, eu quero sair do Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos? É mais ou menos isso que nós vivemos nos nossos dias. Muita gente querendo sair do país. Tipo assim, Deus errou em onde Ele te colocou, né? Deus estava errado. Foi ter feito você nascer lá na América. O lugar que nós fomos plantados, queridos, é o lugar onde nós devemos estar. Agora, por que era ali, aquela região de Ur? Ela é uma região, deixa eu achar aqui, eu deixei anotado. Harã era uma cidade próspera, ele era um centro de comércio trazido pelas caravanas do século XIX a.C. Aquele lugar era um bom lugar para você morar, porque tudo passava por ali. Sabe assim, no passado, bons lugares para se morar eram o quê? Cidades portuárias, porque tudo entrava e saía por ali. Nessa época aqui era mais ou menos essa situação. Ur era uma boa cidade para se morar, era um bom lugar para se habitar, mas não era o propósito que Deus tinha estabelecido no coração de Terá. Está me entendendo? Está entendendo o que eu disse? O que nós estamos falando aqui essa noite? Quero te dizer, queridos, coragem. Deus disse para Abraão: sai. Fala para o irmão: sai. Não é capeta, não é sai demônio. É sai dessa zona de conforto, sai desse lugar que está cômodo. Querido, deixa eu te falar, não existe reino de Deus na rede dos baianos. Queridos, isso é uma mentira. A Neuza já ela vai já gingar uma capoeira. Mas queridos, eu já estive na Bahia. Pensa num povo que trabalha muito mais que muito paulista, viu?
essa mentira que o inferno levanta, não, que os baianos, paraíbos, sei lá o que, são tudo, não são não. Vai para lá para você ver. Tem muito paulista aqui que pede arrego lá. É por isso que os paulistas só vão para lá para viajar, né? Ninguém vai para lá fugido para trabalhar. Mas sai, querido, sai desse lugar de comodismo, sai desse lugar que é tranquilo. Sai desse lugar que aquele irmãozinho cantava lá, né? Tá tranquilo, tá favorável. Eu tô falando isso quase todo domingo, né? Mas a gente fica nesse lugar que é tranquilo, que é favorável. Não tá bom aqui. Deixa eu te dizer, não está bom aí. Esse não é o lugar que Deus te chamou para estar. Nós precisamos romper com essa mentira que é estabelecida sobre nós. E eu tenho certeza que Deus já está trazendo ao seu coração algumas lembranças do que você sonhou, que você deixou para trás. O que você sonhou, que você deixou de canto, de escanteio. Essa é uma noite de nós nos posicionarmos e falarmos: ei, eu vou concluir aquilo. A palavra vai nos dizer, queridos, lá no Novo Testamento, um jovem chega para Jesus e fala: bom mestre. Aí Jesus corta ele e fala o quê? Bom, só existe um e é Deus. Por que Deus é bom? Ele é o bom. Por que Deus é bom, queridos? Bom, eu ouvi isso uma vez, isso me marcou. Bom é só aquele que já concluiu o que ele deveria ter feito. Deus fez toda a criação e Ele concluiu o que Ele precisava ter feito. Por isso Ele é bom. Paulo, lá na frente vai nos dizer: combati o bom combate, caminhei a carreira. Você já chegou nesse lugar? Não. Quando nós chegarmos nesse lugar de convicção, aí, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Caminhei, corri a corrida, caminhei o bom combate. Aí nós podemos concluir: essa pessoa é boa. E não é boa que assim, ela é boa, nossa, ela é boa. Não, é um bom no sentido de que ele fez tudo o que precisava ser feito. Nós vemos inúmeros homens na palavra que dizem que não foram bons homens. Por quê? Porque não viveram tudo que tinham para viverem, que Deus tinha para que eles vivessem. Eu posso citar inúmeros. Moisés foi um desses, tirou o povo da terra, foi levar para Canaã. Ele não conseguiu entrar em Canaã, ele chega até a beira de Canaã e Deus fala: porque você feriu a rocha, você não vai entrar. Sabe, nós precisamos parar de caminhar segundo aquilo que nós acreditamos e caminhar debaixo daquilo que o Senhor está nos apontando. Canaã, queridos, como eu já disse, ela é proveniente de Cã, e era ali um povo amaldiçoado. Aí Deus fala para Abraão: Abraão, sai desse lugar e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não fala que é Canaã, mas por que Deus está conduzindo Abraão, um homem que ele falou: de ti eu farei uma grande nação, de ti eu farei incontáveis pessoas, incontáveis homens e mulheres, e ele envia esse homem para uma terra maldita. Você já pensou nisso? Meu Deus, o que é isso? Por que disso, querido? Deixa eu te dizer, onde você chega, se você chega com Deus na sua vida, a maldição se torna bênção. Não, acho que você não entendeu. Aonde você chega com o Espírito Santo, aquilo que era trevas, aquilo que era escuridão, aquilo que era devassidão, se torna glória, se torna bênção. E eu sei que existem pessoas que não acreditam nisso, queridos. E se você quiser, a gente pode conversar depois a respeito disso. Mas a Bíblia vai nos apontar incontáveis casos disso. A gente precisa caminhar segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque quando nós chegarmos naquele lugar, se aquele lugar é um lugar de trevas, quando nós entrarmos, o Espírito Santo entra conosco. Eu fiz isso um tempo atrás. Apaga as luzes aí para mim, Fê. Pode apagar tudo. Finge que o telão não está ligado, tá? Vai ficar com um pouco... Apaga tudo, pode apagar tudo mesmo. Consegue... tá mais escurinho. Dá para ver aqui porque está iluminado aqui. Se tivesse tudo desligado, você veria alguma coisa? Sim? Meu Deus, quem tem visão noturna aí? Passa esse manto pra gente. Mas a gente não veria nada. Acende a luz, Fê. Você viu algum esforço da luz para acender? A luz precisou fazer para entrar nas trevas? Não, querido, quando você entra, a luz chega com você. Aí onde você põe a planta do seu pé, acabou. O diabo pode fazer o que for.
Se você sabe quem você é, se você entende a sua identidade em Deus, acabou. O diabo, ele bate, ele saca o pé. Ah, Tiago, vai, vem em mim que tá facinho, filho. Como diriam uns irmãos de umas novelas aí da Globo, que tem uns irmãos que assistem ainda, vem em mim que você brilha. E comigo você brilha. Mas não é em mim, você brilha em Cristo, amém? Queridos, eu quero lançar alguns desafios para nós hoje. E aí eu quero falar para Rei e para Dali, dá uma segurada nos desafios, porque agora a gente tem um desafio maior. Ou melhor, vamos complementar os desafios, amém? Eu quero conduzir a gente, queridos, a esse ano, uma leitura bíblica em um ano. Ó, já vi uns misericórdia. Não, queridos, vamos ler a Bíblia. Eu passei alguns dias atrás um vídeo falando a respeito de uma pesquisa que foi feita, e eu quero só relatar para você o que acontece com aqueles que leem a Bíblia. Olha só, uma pequena pesquisa marcante sobre o resultado de ler a Bíblia frequentemente, ela aponta para a gente que aqueles que leem a Bíblia mais de 4 vezes na semana, eles têm o sentimento de solidão caindo em 30%, eles têm os problemas com raiva caindo em 32%, eles têm os problemas de relacionamento com o cônjuge, com familiares, com os filhos, com o chefe, com a vizinha, com o inimigo, caindo em 40%, eles têm o alcoolismo caindo em 57%, eles têm o sentimento de estagnação espiritual caindo em 60%, eles têm o contato com a pornografia caindo em 61%, e eles têm a pregação aos descrentes aumentando em 200%, e eles têm a capacidade de discipular outras pessoas aumentada em 230%. Isso só por ler a palavra, querido. Eu não estou falando de você fazer um curso, eu não estou falando de você fazer o devocional, estudar, ir lá no grego, no hebraico, no aramaico, no shehamakamahá, no shumihá. Eu não estou falando disso, eu estou falando só de você ler a palavra. Olha o quanto a palavra é relevante para as nossas vidas. Queridos, deixa eu perguntar algo. Eu lembrei o que eu ia perguntar lá em cima, lá atrás. Quantos aqui tomam banho todos os dias? Se você não toma banho, levanta a mão aí, em nome de Jesus. Tá, você toma banho todo dia, você faz o quê? Você fala, se der um tempinho eu vou tomar banho? É? Se é assim, misericórdia. Deve estar solteiro, com certeza. Mas quantos aqui comem todos os dias? Tá, você fala assim, se der um tempinho eu como? Tá, e por que quando a gente vai ler a Bíblia a gente fala, se der um tempinho eu vou ler? Nós precisamos parar com isso, queridos. Deixa eu te falar, pega o seu celular aí, coloca um despertador, leitura da palavra. Eu não estou falando de você ler 1h30. Estou falando de você tirar 20, 15 minutos para ler a palavra. Não dá para nós caminharmos, queridos. Deixa eu te falar um outro dado. Isso por um lado me alegrou, mas por outro me preocupou muito. A CEPAL aponta que 60% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. Deixa eu te perguntar algo. Se você vai no hospital, a gente tem uma enfermeira hoje no nosso meio. Se você vai no hospital e você chega lá diante da enfermeira, a enfermeira fala, eu vou tirar sangue, eu vou fazer aquele acesso para tirar sangue, qualquer coisa desse tipo. Mas ela fala, eu não concluí minha faculdade, meu curso técnico de enfermagem, o que quer que seja de enfermagem. Você vai falar, vai tranquilo, é nós no Pai. É isso? Se você chegar diante de um médico, ele falar, cara, você tem um problema no seu cérebro, a gente precisa operar, mas eu não me especializei nisso, eu fiz a faculdade até a metade. Você deixa? Interessante, né? Mas aí a gente quer pregar, anunciar e falar e acontecer, mas a gente não lê a palavra. E sabe, esse dado para mim foi chocante, porque 40, 60% dos pastores nunca leram a Bíblia. Então tem muita gente aí que está seguindo um homem que não. Mas por outro lado, queridos, graças a Deus, eu me enquadro nesses 40%. Eu não vou falar que eu já li a Bíblia trocentas vezes. Eu li algumas vezes, não vem ao caso a quantidade, mas eu não sou nem consagrado ainda, pastor. A gente anunciou ali o dia da minha ordenação junto com a Rê. Glória a Deus por isso, queridos. Isso não é um sonho meu.
Isso é um sonho de Deus. Mas, querido, isso é alarmante, isso é preocupante. Quantas pessoas que nunca leram a Bíblia estão aí pregando nos púlpitos da nossa nação? Você tem noção do que é isso, querido? Agora deixa eu te perguntar, quantos aqui tem chamado? Eu tenho chamado no Senhor para ser um ministro, para ser um cantor, para ser um charamanaia do Senhor. Tá, por que você não está lendo a Bíblia? Como é que você quer anunciar um Deus que tem todas as suas faces nessa palavra e você nunca a leu completamente? Sabe, existem alguns homens e mulheres falando que nós vivemos a geração das piores músicas cristãs, extremamente rasas, extremamente superficiais. Por quê? Porque não existe fundamento bíblico. Tem uma vertente, tem um pessoal crescendo, queridos, que é profundo, e glória a Deus por isso. Mas tem muita gente que só fica naquele beabá, sabe? Beabá, bem beabá mesmo. A gente precisa caminhar para longe disso, queridos. Esse ano de 2020, eu não sei se você sabe, mas é o ano global da Bíblia. Quantos sabiam disso? Aí, mas do Big Brother você está sabendo, né? Tem uns irmãos que até não acharam. Não sei se você sabe, queridos, mas eu não estou acompanhando o Big Brother, mas eu sei que existe um homem ali dentro que é um cristão. Eu não sei se existe mais de um cristão, mas eu sei que existe pelo menos um ali. E é o tal do Pyong. E se você assistiu qualquer coisinha, viu qualquer reportagem, ele é o único dos homens ali dentro que está com uma boa imagem aqui fora. É um japonesinho estranhinho. Você deve conhecer ele. Ele é um cara que faz umas mágicas, uns negócios meio doido virado no giraia. E ele é cristão, queridos. Então, eu queria até te incentivar, ore por ele. Não assiste Big Brother não, só ora por ele. Amém? Porque tá um trem lá dentro, tá doido. Mas põe aí pra gente, Fê. Eu queria lançar esse desafio pra nós. Ti, mas nós já estamos no começo de fevereiro. Não tem problema, a gente termina em janeiro, final de janeiro do ano que vem a leitura. Não, a primeira imagem que está com um versículo, vê se você acha. Eu vou soltar aqueles, eu peguei um negócio bem simples. E eu quero ler só esses 2 versículos para vocês. Olha só, João 5,39 diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas são as que dão testemunho de mim. 2 Timóteo 3:16, 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda boa obra. Qual a obra? Toda. Você faz alguma coisa na casa do Senhor? Tá, então a gente precisa ser fundamentado na palavra, para qualquer coisa que você faça. Amém? Então eu quero lançar esse desafio, queridos, e nós vamos juntos ler. Eu estava na minha leitura aqui, estava nas últimas 2 páginas do Velho Testamento. Eu vou parar hoje, para a gente começar junto amanhã a leitura. E eu volto na minha leitura aqui normal no ano que vem. Amém? Quem topa o desafio? Tá, deixa eu falar agora. Acabaram de bater uma foto lá no céu. Se parar no meio do caminho, deu ruim. Não, é brincadeira, não existe esse peso. Mas deixa eu te dizer algo até, queridos. A Rê lançou esse desafio para casais orarem juntos por 150 dias. Nós estamos no 3º dia. E creia, queridos, no 2º a gente já falhou. Não tem problema. Esqueci um dia, não tem problema, continua no outro. Não para, não chega, deu ruim, agora, que se lasque. Amém? É igual o jejum. Eu vou falar já de jejum também, mas esqueci do jejum, comi, agora não quero mais saber. Estava em que dia? No 2º, de quantos? Eu ia fazer 1 semana, no 2º eu já esqueci, eu não vou fazer mais nada. Que é isso, irmão? Você acha que Deus ficou bravinho com você? Não jejuou. Vai se converter, irmão. Nós precisamos ler a palavra. A palavra por si só, ela vai fazer diferença nas nossas vidas. Queria te perguntar algo, tá ruim, tá difícil. Minha relação com a minha esposa, meu casamento. Eu sozinho não me aguento. É ruim. Sabe assim, tá ruim? Vai ler a palavra, irmão. A palavra vai dar jeito.
Ela por si só vai dar jeito. E desafios que estão na sua casa, sabe? Senta na sala. O irmão vai estar lá assistindo La Casa de Papel, Big Brother, qualquer coisa. Abre lá a palavra e começa a ler. E o que você está fazendo? Estou lendo. Não, vai ler lá dentro. Por quê? Não, deixa eu ler aqui, não estou te atrapalhando. Deixa eu aqui. E aquilo vai confrontar a pessoa. Não faça isso para ser turrão também. Discutir com a minha esposa, eu vou ler a Bíblia agora. Aí você vai lá para o seu quarto ler. Fica na miúda, deixa Deus falar com você, amém? Amém. As mulheres disseram amém, os homens mais ou menos. Mas passa as outras pra gente, foi bem rápido. Eu peguei um panorama, um negócio de leitura bíblica anual que eu utilizei no passado, alguns anos atrás. E ele está feito no Excel ali, eu só peguei, cortei e colei e deixei assim. Eu vou passar, a gente vai soltando para vocês lá no grupo do WhatsApp, a gente solta nas redes sociais também da igreja. Se você não tem, quiser fazer parte lá do WhatsApp, me fala com a gente que a gente insere lá, não tem problema. Mas a gente vai soltar nas redes também, e aí você pega por lá. E queridos, manda ver, eu quero desafiar também você nessa leitura, mandar umas mensagens lá no grupo. Hoje eu li, hein? Tal negócio lá no versículo tal falou comigo. Aí você vai dar aquela incentivada no irmão. Sabe assim? Pô, até o Tiago leu, mano. Eu vou ler também. Amém? Amém. Vamos junto nessa. Esse é um ano de nós começarmos. Queridos, quantas vezes você já começou a ler a palavra e falou, esse ano eu vou ler, e não terminou? Esse é o ano que nós mudamos isso. Coragem. Amém? Existe um outro desafio que eu quero lançar, queridos, é uma cultura de jejum. Eu quero começar hoje com vocês um jejum de 21 dias. Ah, não, Ti, não quero hoje. Não, vamos começar amanhã. Amém? De amanhã até daqui 3 domingos. 21 dias. A gente entrega junto. Hoje você quer extrapolar, come tudo que você quiser hoje. Amanhã a gente começa. Tá, queridos, deixa eu te dizer algo. O que é jejum? Quando você vai fazer um exame, o médico fala para você, você precisa vir de jejum. Você faz jejum o quê? Do celular? Tá, é de comida, né? Tá, então já está respondido aí o que é jejum, amém? Eu não estou falando de você parar de comer, eu estou falando, tira uma refeição, ou talvez tira um dia, mas eu quero lançar um segundo desafio sobre jejum. Nesses primeiros 21 dias, tira uma refeição, ou tira algum alimento, ou restringe a alimentação. Daniel fez um jejum que era uma alimentação restrita. Mas você decide o que você quer fazer. Mas eu quero, após esses 21 dias, que você estabeleça na sua vida uma cultura de jejum. De que forma? Tira um dia na semana, queridos, pão e água. Aí você vai falar, não é fácil, eu não posso comer pão. Dá pro seu jeito, arruma um negócio lá que você pode comer. Tem umas torradinhas árabes, tem uns negócios, dá para você comer, irmão. Dá para fazer, é questão de você querer. Tira um dia e faz. Há uns 3 anos atrás eu comecei a fazer um dia da semana, queridos, dessa forma. Eu falei, pô, é tranquilo, um dia só. Maluco. Dava 8 horas da manhã, eu já estava suando frio. Porque naquele dia dava vontade de comer tudo. E sabe, queridos, o jejum não muda Deus. Você não faz jejum para convencer Deus de alguma coisa. Você jejua para mortificar a sua carne. Qual que é o propósito desse jejum primeiro de 21 dias? Para nós orarmos por mais de Deus no nosso meio, nas nossas vidas. Porque quando nós mortificamos a carne, o Espírito se fortalece. E aí quando o Espírito se fortalece, ele se linka mais no Senhor. E aí o negócio fica louco. E aí depois disso, eu quero que você sonhe comigo, estabeleça esse um dia na semana. E que ele não é para falar para todo mundo, não. E eu vou além, eu quero ver quem vai ser corajoso de fazer dia de sábado. Que é sábado que surge churrasco, é pizza, é um monte de coisa, né? E aí você chegar lá, vamos pro churrasco, vamos. Você chegar lá, tem água aí? Aí o irmão já vai falar, ih, é seu dia? Tem, já fica ligado, irmão. Vai fazer um churrasco, deixa lá um pãozinho, deixa lá uma aguinha e manda ver. Amém? Então nós estamos com 2 desafios. Primeiro, leitura da palavra, e segundo, jejum. E existe um terceiro desafio que eu quero lançar para você, queridos. O estabelecimento nas nossas vidas de um ambiente de oração, de secreto.
Eu fiz a pergunta: quantos assistiram aquele filme do Titanic e não pararam? Quantos fizeram a maratona de série? Quantos tomam banho? Quantos param todo dia para comer? Por quê? Porque isso é prioridade. Ah, tia, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Ah, eu não consigo parar para ler. Não, você não prioriza o seu tempo de leitura. Eu não consigo parar para orar. Não, você não tem priorizado o seu tempo de oração. Queridos, eu não estou falando de você parar 2 horas para fazer tudo isso. Eu estou falando de você tirar 40 minutos por dia, 20 minutos para ler, 20 minutos para orar. Sabe, tira um capítulo da série que você assiste toda noite. É um tempinho, queridos, que vai fazer uma diferença na sua vida. Eu ouvi o testemunho de uma mulher, a Sarah Hayashi. Ela é mãe do Theo Hayashi. Quantos conhecem o Theo Hayashi? Quantos conhecem o movimento Dunamis? Hã? Não, a esposa é a Júnia. Sarah é a mãe. A Sarah Hayashi, ela é mãe da Zoe Lili e do Theo Hayashi. A Sarah, ela conta o testemunho de que quando os meninos eram pequenos, o pai deles abandonou eles. O esposo da Sarah abandonou eles. E com os 6 anos do Theo, o Theo é mais velho, deu a louca, sumiu no mundo. E ela conta o testemunho, queridos, de que várias vezes ela não tinha como fazer diferente. Então ela cuidava dos filhos ali junto. E ela estava prostrada no chão, na sala, orando, e os meninos brincando de cavalinho nas costas dela. Qual é a sua desculpa? Olha o quão relevante essa mulher é. Olha o quão relevante ela foi na vida dos filhos dela e o que eles são na nossa nação hoje. Por quê? Porque ela pagou um preço. Porque ela deixou um legado para eles. Ela falou: custe o que custar, eu vou buscar o meu Senhor. Se eu tiver que abrir mão do meu café da manhã para ir lá, se eu tiver que abrir mão do meu almoço para ir lá, se eu tiver que abrir mão do meu jantar para ir lá, querido, eu vou além. Se você tiver que abrir mão do banho, abre mão do banho. Ai, vai ficar fedindo. Sim, já vi alguém fazendo assim. Sim, irmão. O banho é menos importante do que a leitura, a oração e o jejum. Não existe vida com Deus sem isso. Ah, mas eu vou na igreja toda semana. Eu também vou no McDonald's toda semana. Eu não virei um hambúrguer, só fiquei gordo. O fato de nós irmos não faz de nós igreja. Eu falei disso alguns dias atrás. A nossa geração, queridos, é a geração que menos está engajada na palavra. Existem alguns pastores europeus que, eles estudando a história, estudando algumas coisas, eles concluíram o seguinte: as nações mais relevantes europeias foram as nações que abraçaram a reforma protestante. As nações que rejeitaram isso são as nações menos prósperas naquela região. Nós estamos caminhando, queridos, nos nossos dias, nós estamos caminhando a passos largos para abandonar a palavra. Por quê? Eu acabei de falar, 60% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. Se os pastores estão assim, como é que estão os rebanhos? Nós não podemos caminhar dessa forma. A gente caminha dessa forma hoje, e se não houver mudança na nossa geração, provavelmente os meus filhos, ou talvez os filhos dos meus filhos, já não ouvirão falar de uma palavra na nossa nação. Por quê? Porque a gente está engajado na série que a gente gosta, a gente está engajado no esporte que a gente ama, a gente fica até 2, 3 da manhã para assistir lá o UFC. Não é verdade? Quando já ficaram aqui na época do Anderson Silva principalmente? Não, vou assistir e tal. Aí o cara tomou na primeira luta 5 segundos lá, mas perdeu. Só, pô, fiquei acordado até as 2 da manhã, que raiva. Mas para ler a Bíblia você não faz. Por que a gente não faz? Porque a Bíblia não é uma prioridade para nós. Nós precisamos mudar isso esse ano, queridos. É um ano de coragem. Eu quero te dizer, coragem. Estabeleça como prioridade aquilo que é prioritário. O que é importante na sua vida? O que precisa ser relevante na sua vida? Ah, eu conheço Jesus. Mas você conhece a palavra dele? Não, aí a gente vem com aqueles versículos que não estão na Bíblia, né? Quantos já ouviram um versículo que não está na Bíblia? Eu já ouvi algumas vezes. Mas como é que a gente sabe que não está na Bíblia? Porque a gente conhece a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, como é que você vai saber que não está na Bíblia? Se a pessoa chegar para você e mandar você fazer alguma coisa, você vai fazer o quê? Se aquilo está na Bíblia, show, é nós.
Pá. O que o diabo faz com Jesus, querido? Pega-te daqui e lança-te nesse precipício. A palavra diz que darás ordem aos seus anjos e eles te guardarão, te segurarão. E como é que o Jesus é relevante, querido? Ele é importante, ele foi alguém relevante nas nossas vidas. Como é que Jesus rebate o capeta, o lapeta? Com a palavra. Aí o diabo vem, chega diante de você, e você faz o quê? Zap, zap, Tiago, me socorre aqui. Eu estou me livrando do vício do WhatsApp, queridos. Ultimamente eu tenho demorado a responder. Aí eu demoro a responder, o que acontece? O diabo faz a festa. Não, e pode ser que eu chegando lá, ele me bata também. Você precisa conhecer a palavra, irmão. Eu quero que você estabeleça por esses dias, por esse tempo, essas 3 culturas na sua vida. Como é que nós seremos uma igreja relevante nessa região? Com essa cultura estabelecida em nós. Existe uma promessa sobre nós como igreja, queridos, que vocês sabem bem, eu não preciso repetir. Mas como é que nós viveremos o cumprimento dessa promessa? Somente sendo relevante nessas 3 áreas das nossas vidas. Não adianta eu buscar enlouquecidamente. Se for dessa forma, nós vamos construir uma igreja centralizada no Cristo do Tiago e não no Cristo da igreja. Vocês estão meio calados agora, né? Tá doendo, tá pegando na ferida. Abra comigo aí a palavra Tiago, capítulo 1, versículo 27. A Bíblia vai nos dizer, queridos, algumas coisas importantes. Quantos já ouviram pessoas reclamando assim? É porque o governo não cuida dos pobres. Quantos já ouviram? Eu já ouvi inúmeras vezes. Mas sabe o que é legal? A palavra não diz que o governo que deve cuidar dos pobres. E a gente se junta com a galera e fala, é isso mesmo, o governo é um inferno. O governo foi chamado para governar. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldade, e não se deixar corromper pelo mundo. 1 Timóteo 5,3 vai dizer, cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. Aí a gente pode ir para uma outra coisa. A educação pública é ruim. Quantos já ouviram isso? Quantos já declararam isso? Abre comigo aí, querido, agora vai. Cadê o versículo? Eu não anotei o versículo, mas a palavra vai dizer que quem educa não é a escola, é a igreja e a família. Aí a gente está reclamando o quê? Com a propriedade errada. Por quê? Porque a gente não está fundamentado na palavra. Você está me entendendo? A gente reclama daquilo que a gente não conhece, porque a gente não sabe, porque a gente não leu, porque a gente tem preguiça, porque a gente não dá prioridade. Nós precisamos viver a palavra como o cerne das nossas vidas. Queridos, eu coloquei o Isaac e vai começar a escolinha amanhã. Aleluia, glória a Deus. A Rebeca vai descansar um pouquinho. É pública. E nós temos a intenção de que eles estudem em escolas públicas. A gente como igreja, por exemplo, me veio agora ao coração, nós somos contra o aborto, sim ou não? Sim, aleluias, isso é importante. Mas aí, o que a gente faz com as crianças que nasceram e os pais não querem? Como igreja, além de ser contra o aborto, nós precisamos ser a favor da adoção. E não é a favor assim, adota você. Não, adotemos nós. Sabe, eu ouvi de um pastor que ele disse o seguinte: se cada igreja ao redor dessa nação, cada igreja, não cada família, cada igreja ao redor dessa nação adotar uma criança, não existirão mais crianças órfãs ou sem adoção. Qual é a nossa postura como igreja? Vocês estão aí? Nós precisamos caminhar dessa forma, queridos. Então nós temos os 3 desafios. Primeiro, o jejum. Primeiro, a leitura da palavra. Nós começamos hoje, ou começamos amanhã. Se você quiser começar hoje, eu vou soltar hoje já no grupo, mas se você quiser começar amanhã, você vai até o dia 2 de fevereiro do ano que vem, amém? Não precisa terminar dia 31, que eles não muda nada. Deixa eu te contar um segredo. Eu li uma vez a Bíblia, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu criei uma fantasia na minha cabeça. Eu falei, a hora que eu terminar a última palavra do livro de Apocalipse,
aconteceu um negócio estrondoso. E sabe o que aconteceu? Nada. Terminei, fechei, fui, orei. No outro dia eu abri de novo, comecei de Gênesis de novo. Eu gosto de ler de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto de ler assim. Eu já li a Bíblia cronológica, vale a pena também. Tem inúmeras formas de você ler a palavra, queridos. Mas não mistifica, sabe? Não cria um misticismo. Deixa Deus ser simples. O Senhor vai falar com você. E quer um segredo, um outro segredo? Pega uma Bíblia em branco. Não pega uma Bíblia emprestada do seu marido, da sua esposa, que já tem lá umas anotações. Por quê? Porque você vai no que ele anotou. Você começa a ler e você já vê um negócio grifado lá embaixo. Você fala, eu quero chegar lá. Você esquece o que você leu aqui. Porque aquilo marcou ele lá. Eu quero ver o que ele leu lá e não o que eu estou lendo aqui. Pega uma Bíblia em branco. Toda vez que você começar a ler a Bíblia de novo, pega uma nova Bíblia em branco. Ai, Tiago, todo ano, irmão, para de ser chato, vai. Uma Bíblia, 35, 40 reais. Quantos a gente gasta no mês para ir no McDonald's, no Burger King, no Habib's e no Ragaço? Sem falar as pizzas de 20 reais que vende lá em Itapevi. Sabe, se a gente abdicar de 2 pizzas, a gente compra uma Bíblia todo ano. Tranquilo como um grilo. E eu tive esse prazer, querido, de pegar várias vezes Bíblias brancas e Bíblias de versões diferentes. Nossa, como mudou a versão, Deus começou a falar um monte de coisa nova assim. Eu falei, abriu uma matraca? Não, eu que mudei a versão, só isso. E é legal, é interessante demais isso, amém? Então nós temos a leitura, nós temos o jejum, esses 21 dias. Depois desses 21 dias fica sonhado aí, desafiado para vocês, um dia na semana como um propósito de jejum. Ah, tio, eu vou ficar o dia inteiro orando? Não, você vai separar, na hora que você iria comer, almoçar, você come seu pão, toma sua água, e aí você tira um tempo para orar, amém? Porque você não precisa virar um ET, não é disso que a gente está falando, amém? E aí o terceiro desafio, que eu acabei de falar, é a cultura de oração secreto. Fecha a porta, vai para o seu quarto, e o Senhor que te vê em secreto, o Senhor tem te visto em secreto? Sim ou não? Sim, para os que estão falando sim, aleluias. Para os que estão falando não, por que você está esperando uma recompensa pública do que você não faz em secreto? A palavra nos diz, vai para o secreto, fecha a porta, e o Senhor que te vê em secreto te recompensará publicamente. A recompensa pública, ela só vem pelo secreto. Sabe, muita gente tem voz publicamente, mas essa não é uma recompensa que o Senhor deu, é uma recompensa que o YouTube proporcionou. É diferente. Eu quero chamar o pessoal já que vai ministrar a ceia aqui, queridos. Eu quero realmente te incentivar a isso. Eu quero que você ore, por exemplo, que você vá ler a Bíblia. E eu acredito que isso vai acontecer com algumas pessoas. Vocês vão chegar aqui no domingo, eu vou começar a pregar, ou quem quer que seja que esteja pregando, e você vai dizer, cara, o Espírito Santo falou comigo essa semana isso. Eu já sabia. Lucas acredita. Deixa eu te contar algumas experiências que eu tive. A gente estava para trazer a Ju, quando a gente sonhou lá, que a gente conversou, eu conversei com o Fred, pensei em trazer esse irmão, o que você acha? Ti, manda ver e tal, fica à vontade, beleza. Aí eu trouxe um, no final, no mês seguinte, eu estive com o Fred, aí eu tinha no coração de trazer a Ju. Aí o que eu fiz? Fui e falei com a Ju? Não, eu fui e falei com o Fred, eu falei, pastor, daqueles nomes que eu conversei com você, quem você me orienta a levar? Ele falou, Ti, quem são os nomes? Aí eu falei, esse. Aí ele falou, tá, leva a Ju. Eu já estava com a Ju no coração. Falei, amém, vou levar a Ju. Aí nós estávamos lá no litoral, acabei não conseguindo falar com ela. A gente saiu de um café de pastores e líderes lá no sábado de manhã. Aí eu mandei uma mensagem para ela no Instagram, Ju, falei com o Fred e tal, gostaria de levar você para ministrar lá em Alphaville. O que você acha? Me diz um dia e tal. Aí ela me respondeu assim em instantes. Ela falou, pastor, você não sabe, eu estava falando agora com o Aldair é o marido dela. Ela falou, eu estava falando agora com ele que eu estava sentindo no meu espírito que você ia me levar para ministrar aí. O que é isso, querido? É para a gente se vangloriar? Eu sou bom, eu estou ouvindo isso. Não, é só uma confirmação daquilo que ele está falando no seu coração. É uma confirmação de que a voz que você está ouvindo é de fato a voz dele na sua vida. Sabe? Ah, Deus falou tudo comigo, então eu não preciso ouvir uma mensagem. Não, é justamente porque ele está falando com você que você precisa ouvir a mensagem. E se ele já confirmou, ele só vai estar falando aí, eu estou falando com você, e eu estou falando com o cara que está pregando lá também. Recebe isso, porque isso vem de mim.
E aí você fala, estou ouvindo de Deus, aleluias. Nessa mesma semana que eu estive com a Rê lá na Rio Santos, que a gente falou com a Ju, na quinta-feira, a gente chegou, foi pro culto e tal, sentamos, ele sempre recepciona a gente, enfiou a gente lá na frente, a gente sentou e tal, estamos lá, estou ouvindo a palavra. Aí virou e falou, amor, eu vou ali no banheiro. A hora que ela me falou isso, Deus falou para mim, a Juliana vai pegar ela. A Ju é profeta. É tipo assim, se eu vejo ela num corredor, eu vou pro outro. Aí eu olhei assim, eu falei, então tá, né? Aí a Rê saiu, demorou uns 25 minutos quase. Aí ela chegou e sentou, com aquela cara toda borrada, a maquiagem suja, o olho cheio de lágrimas. Eu falei, quem te bateu? Aí ela falou, não, foi aquela menina lá, ela me pegou e tal. Eu falei, que menina? Não, a profeta. Eu falei, que profeta? Ela falou, eu não sei o nome dela. Eu abri o Instagram lá na hora, rapidinho, peguei, essa aqui, ela é a Ju. Eu falei, eu já sabia. Aí ela, como assim? Eu falei, ué, Deus me falou. Pra quê? Pra isso, querido, pra ele confirmar que a voz que você está ouvindo é a voz dele. Vai pro secreto, querido, ele vai falar com você. Não tem mistério, sabe, não tem segredo, não... Eu achei totalmente estranho, por que Deus falaria pra mim, a Ju vai pegar a Rebeca? Ué, pega. Fala o que precisa falar. Preciso do meu ok, eu preciso saber? Não preciso. Mas existe um propósito, querido, existe uma razão para isso. Alguns anos eu estou sendo generoso, tem uma década já isso, a gente está ficando velho quando a gente começa a falar de década. A gente estava na Araguaia, num culto de jovens, e eu estava na bateria tocando de boa na lagoa. Aí no meio da música lá, a gente tocando e tal, o Espírito Santo falou, vai lá, pega o microfone sem fio e chama a galera para cima do púlpito. Eu falei, tava lá, Maria? Eu falei, não, Deus, vai. Eu falei, não, vai, vou, fui. Fui lá, peguei o microfone, chamei, gente, estou sentindo essa direção e tal, o pessoal subiu. Aí a hora que eu ia começar a ministrar o que o Senhor estava me direcionando, nem era eu líder, querido, era outra pessoa. Aí um outro menino, um outro jovem chegou em mim no ouvido e falou, Tim, eu senti a mesma coisa. O que é isso? Confirmação de que a voz que você está ouvindo é a voz de Deus, não é coisa da sua cabeça. Amém? É uma coisa simples. Pode distribuir os elementos aqui da ceia. Então vá para o secreto, queridos. Nós precisamos viver isso. Você quer viver coisas maiores? Sim ou não? Complete. Termina aquilo que você começou. Não dá mais tempo da gente ficar parando as coisas no meio do caminho. Nós estamos próximos dos últimos dias. E querido, deixa eu te dizer, essa semana eu e a Rê estava num dia nebuloso para ela. Na quarta-feira nós não viemos ao culto. Eu fiquei com ela. Eu até estava vindo ao culto e o Espírito Santo falou, não vá, fique em casa com a sua esposa. Eu falei, amém, estou indo para casa. Avisei, eu liguei 5 vezes pro Pedro. O Pedro achou que eu tinha morrido. Parou o carro para vir, que estava vindo. Aí eu expliquei, não estou indo, avisa lá o pessoal e tal. Estou com a Rê. E aí a gente sentou, conversou, ajustou algumas coisas. Por quê? O que é a prioridade? A igreja tem noivo, queridos. A minha esposa é a minha prioridade. Aí eu parei, voltei, conversei com ela e ajustamos. Nós temos problemas, é normal, querido. Não pensa não que é um mar de rosa lá em casa, né? Não. Tá mais para mar vermelho, cheio de sangue. É normal. Mas porque nós estamos fundamentados na palavra. E a Rê leu um livro essa semana que falou muito com ela. E aí ela me chamou, ela falou, eu preciso conversar com você. E aí ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, amém, amor, vamos trabalhar, vamos ajustar nisso, naquilo. Não tem problema. O que eu quero te dizer, querida, é coragem. Sabe, os maiores fracassos nas nossas vidas raramente tem a ver com os desafios que nós enfrentamos, mas tem a ver com a nossa falta de preparo para eles. Se nós sabemos quem somos, quando os desafios vêm, nós os enfrentamos e vencemos. Não na nossa força, mas na força daquele que nos enviou. Coragem. Estabeleça um horário no dia para leitura, para oração. Estabeleça um dia na semana para o jejum, sabe? Por que não lemos e não oramos? Porque aquilo geralmente não é prioridade para nós. Essa é uma noite que Deus está nos falando o seguinte: ei, coragem. Você começou e parou várias vezes. Essa é uma noite de nós voltarmos para o princípio básico de todo cristão.
oração e palavra. Tem outras coisas também que o Senhor tocou no seu coração, eu tenho certeza. Sonhos que você sonhou, coisas que você começou até a realizar e parou. Esse é o tempo, esse é o dia, essa é a hora que você deve recomeçar a sonhar. E não só a sonhar, mas cumprir. Amém? A palavra, queridos de Deus, vai dizer em Marcos 10, 17, 18. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus interrompe e diz: por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Sabe, Jesus diz isso, eu já falei sobre isso aqui. Porque Deus é bom, por quê? Porque Ele concluiu. Deus faz tudo lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Chega no último dia, ele termina e ele vira e fala: viu que era muito bom. É noite. É o tempo de nós voltarmos e cumprirmos aquilo que nós fomos chamados para fazer. E queridos, hoje de manhã eu estava lendo a palavra, naturalmente, lendo a Bíblia. E de repente eu chego num versículo. Porque, queridos, eu não sei, você provavelmente não, porque você não prega todo domingo, mas eu que tenho pregado todo domingo, eu chego no domingo geralmente com a mensagem preparada. E eu sempre chego no domingo assim: Deus, é isso mesmo? É ou não é? É, vai ou não vai? É isso ou não é isso? E, queridos, eu estava lendo, e olha só, Zacarias 8. Abre aí, Fê, põe aí pra gente, versículo 9. Só o começo do versículo. Olha o que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes e completem a tarefa. A hora que eu li, eu falei: uau, é nóis, Jesus, vai na frente. Deus vai na frente, trazendo. Para mim foi uma confirmação de que era isso mesmo. Eu quero te dizer, queridos, coragem. Coragem, coragem para fazer o que precisa ser feito. Coragem para voltar a fazer o que já precisava ter sido concluído, mas que chegou o tempo de ser feito. Não dá mais para nós pararmos. Sai da sua zona de conforto, do seu lugar de comodismo, daquilo que tá fácil, tá simples. Saia do padrão, queridos. Você não é todo mundo, já diria sua mãe. Todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. Essa noite é noite de nós darmos um passo na direção do propósito que o Senhor tem para nós, caminhando para fora da nossa zona de conforto. Se você entende que deve fazer isso, nós não fazemos isso usualmente na ceia, mas eu quero te chamar aqui à frente. Se você entende que você deve recomeçar alguma coisa, se você entende que você deve dar passos nessa direção, eu quero te chamar aqui à frente, sem medo, sem vergonha. Eu quero orar com você. Quero declarar sobre a sua vida coragem. E nós vamos ceiar logo na sequência. Aliás, vamos ceiar primeiro. Sabe, nós fazemos isso em memória de um Cristo que cumpriu tudo que precisava ser cumprido. Ele chega nos últimos dias de vida, nos últimos instantes de vida, ele fala para Deus: ei Deus, tá difícil. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E Ele cumpre o que precisava ser feito. Nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer. É redundante, eu sei, parece a Dilma falando, eu sei. Mas nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Quantos aqui tem um chamado do Senhor? Quantos aqui tem uma vocação dada por Deus? Ei, não fique esperando o Senhor fazer alguma coisa. O que Ele precisava fazer, Ele já fez. Vai atrás, vá à luta, lute por isso. Sonhe com isso. Eu já falei aqui, eu já dei o meu testemunho. Eu comecei na bateria com 13 anos, queridos. Eu falei: é isso? Eu vou tocar bateria o resto da minha vida. Eu vou servir ao Senhor dessa forma. O Senhor me direcionou para outro lugar. E eu não queria, eu não gostava de ler. Para eu ser um ministro da palavra, eu preciso ler. E o Senhor começou a me direcionar para isso. Eu falei: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, me dá gosto pela leitura. E o que aconteceu? Eu criei gosto pelo negócio. Tem gente que fica brava comigo, porque eu leio um monte. E eu acho que eu leio pouco ainda, queridos. Nós estamos numa cultura que lê pouco. Mas nós estamos falando de um Jesus que cumpriu aquilo que precisava ser feito. Ele morreu no meu e no seu lugar. E por isso essa noite nós estamos ceando aquilo que Ele fez, que é aquilo que Ele cumpriu. Por isso, Deus, nós te damos graças, Senhor, por este pão e por esse cálice. Nós fazemos isso em memória de Cristo.
Obrigado, Jesus, e obrigado, Deus, porque o Senhor abriu mão do seu filho. E obrigado, Jesus, porque você abriu mão de ser filho único para se tornar o primeiro de muitos. Nós ceiamos em memória daquilo que o Senhor fez por nossas vidas. E o Senhor cumpriu, completou aquilo que precisava ser feito. E essa noite nós estamos sendo desafiados a isso, a cumprir o que precisamos fazer. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua entrega na cruz. Nós queremos declarar essa noite não foi em vão. Nós fazemos isso em memória do Senhor, mas nós fazemos isso também com um confronto nos nossos corações. Jesus cumpriu, nós precisamos cumprir também. Nós abençoamos esse pão e esse cálice, Deus, reconhecendo que eles não são o seu corpo, mas eles representam o seu corpo. O seu corpo e o sangue que saiu do seu corpo. E nós queremos mais uma vez declarar: não foi em vão, Jesus, obrigado. Nós te amamos, Jesus. Nós reconhecemos que não existe nome sobre o seu. Não existe ninguém maior do que o Senhor. Não existe ninguém mais importante, mais relevante do que o Senhor sobre nós. Cumpra o seu plano e os seus propósitos no nosso meio. Constrange-nos com a sua palavra nessa leitura anual. Fala conosco no secreto, Pai, porque é ali que nós vivemos as maiores mudanças das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te damos graças por esse pão e por esse cálice. Coma do pão e beba do cálice, querido. Obrigado, Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode dizer palavras de gratidão a Ele, pelo sacrifício dele, pela entrega dele, por aquela morte que foi dolorosa, foi sofrida, mas onde Ele fez o que precisava ser feito. Ele não só morreu na cruz, mas Ele levantou 12 homens que transformaram a história da humanidade. Nós queremos fazer, Pai, aquilo que nós precisamos fazer. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por cada um deles que veio à frente, os que não vieram também, para que o seu nome seja exaltado e engrandecido na vida de cada um deles, Pai. Cumpra o teu propósito, estabeleça aquilo que o Senhor tem sonhado. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já falou com eles alguns sonhos, algumas coisas que precisavam ter sido feitas já há anos, mas que serão feitas a partir de hoje. Traz esse fundamento sobre nós. Esse é um ano para nós de coragem, Pai. E nós queremos realmente ter coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, para cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Deus, porque quando nós não fazemos o que precisa ser feito, nós não estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Dessa forma nós não atingimos o alvo. E o pecado é exatamente esse. O pecado é não atingir o alvo. Quando nós não atingimos o alvo, nós estamos pecando contra o Senhor, Deus. Eu não quero trazer um peso, um jugo, não é esse o propósito, Deus, mas eu quero trazer um senso de comprometimento, de entrega, para que haja coragem nos nossos corações.